Que a história do purgante é muito interessante, gente, porque antigamente o que acontecia, né? Acontecia que as crianças elas tinham muito verme, sabe? Era doce aqui, era doce lá, era comida aqui, era comida lá, e era sempre assim. Eu lembro que quando eu era criança minha avó fazia uma comida super cheirosa, tá? Minha avó tinha casa aqui na região dele, ao redor, que era a casa do meu pai, né? Ali minha tia, tinha uns familiares que moravam aqui nas proximidades e minha avó fazia uma comida baiana. E a comida baiana, como você sabe, ela cheira longe. E minha avó colocava um tempero, menino, que o cheiro era digno, sabe? Quer ver quando a minha avó ela fazia café, tá? O cheiro do café, muitas pessoas que moram em Palavras vai lembrar o cheiro do café torrado. Ela torrava o cafezinho ali e aquele cheiro ia longe. Longe, as pessoas ficavam bobo, né? Porque a cidade era muito pequena e sentia aquele cheiro de distância. Então, era isso. Mas enfim, vamos continuar. Naquela época meu pai fazia a gente tomar purgante, gente. Isso mesmo. Tinha um nome específico pro purgante, eu só me esqueci agora. O que que acontece? Meu pai ele fazia tomar purgante e às vezes era combinado com o pessoal da minha família, combinado com a minha tia, com os meninos da minha tia, com não sei quem, todo o pessoal. Chegava, meu pai sempre contava essa história, né? E depois a gente começou a chegar, a gente chegava aqui, sentava no banquinho, né? O dia que ele queria dar purgante pra gente era no dia de sábado, por quê? Porque a gente não ia pra escola, não tinha compromisso, né? Chegava sempre no dia de sábado de manhã, vinha aqui, sentava. Pra mim não precisava, né? Mas meu pai pegava e negociava, ele sempre pegava uma cordinha pra amarrar a gente, amarrava eu, porque eu podia amarrar, né? E negociado, e pronto, porque ninguém gostava de tomar purgante, criança nenhuma gostava de tomar purgante naquela época. Pra limpar o estômago, era como um laxante de hoje, tá? A gente não gostava de jeito nenhum, porque algo feito com sal, um sal amargo, tal de sal amargo. E ele sempre comprava isso na farmácia e deixava guardado, sal amargo. Eu lembro que ele fazia isso. Só que ele preparava um caldinho pra gente tomar depois. Porque aquilo ali relaxava tudo. De manhã você não comeu nada, ia soltando aquilo ali dentro de você, porque tinha que comer comida leve, né? Pra soltar. E que aquilo ali se soltava os vermes das criançadas. Hoje em dia é muito difícil ver criança com verme, né? É muito difícil. Antigamente tinha muito isso. Então essa era uma das formas que meu pai usava. Uma das formas que a minha tia usava que ela tentava tirar verme, não sei se vocês conhecem, eu lembro como se fosse hoje, ela usava uma gilete, né? Juntamente com sangue, acho que era sangue de galinha, e a gente sempre deitava ali em algo específico, e ela jogava aquilo ali, aquele sangue, né? Deixava no sol e ia passando a gilete. Eu nunca entendi muito aquilo ali, entendeu? E diz que saiu o verme, né? Eu já vi alguns vermes realmente saindo, né? Mas ele disse que saiu os vermes das crianças, tal, todo esse processo. Então, naquela época que eles tinham era isso, porque a gente comia muito doce. Era menino, falar igual a gente sempre fala, era menino muito perebento, né? As nossas pernas era tudo machucado, cheio de pereba, comia manga verde do sol, quanto é manga, aquelas coisas, brincava na terra e ia lá pra cá, então era muito verme, aqueles moleques tudo magro. Hoje em dia a gente não vê nenhum desses meninos magros mais, né? A maioria tudo engordou. Acho que o único que ficou com esse padrão de corpo só foi eu mesmo, né? Mas os meninos da época tudo ganharam massa, ficaram fortes, entendeu? Alguns ficaram com o corpo específico ali, mas ganharam forma, entendeu? Então era feito isso daí. A gente tomava o purgante no sábado pra não bater com a nossa agenda durante a semana, que era ir pra escola, que era estudar, que era fazer outras coisas. E meu pai sempre usava isso daí, né? Ele sempre contava essas histórias. A gente sempre chegava aqui, sentava, pegava os moleques e dava o purgante, né? Que era uma forma também que ele se sentia bem, porque ele gostava. Meu pai tinha muito essa coisa de gostar, de cuidar das crianças. Né? Tinha coisas que ele ficava bravo. Quando a gente jogava a bola ali, a bola caía pra cá. Você pode esquecer, sempre furava a nossa bola, né? Criança ficava bravo naquela época, mas depois a gente entendia, né? Porque ele tava assistindo o jornal, que ele ali podia acertar nele e tal, em outras questões. Porque naquela época as crianças gostavam de brincar na rua. A gente brincava de esconde-esconde, bandeirinha estourou. Ali para 6 horas da tarde, menina, a gente saía lá de onde a gente vinha, na casa da minha mãe, ou saiu da escola e tal, todo mundo ia brincar disso daí. Né? Ninguém tava tanto na tela, a gente tava mais no real, porque naquela época não existia celular como existe hoje, né?
tecnologias como existe hoje. Hoje em dia as crianças estão brincando mais na tecnologia, estão mais ali adaptáveis. E tá tudo bem, cada época tem sua época, cada momento tem seu momento, né? Aqui sem julgamento. Mas foi uma época muito rica pra gente que era criança, sabe? Uma época onde a gente aprendeu bastante. Hoje tá tudo adulto, tudo grande. Hoje, né, os meus primos têm filhos, meus irmãos também têm filhos e cresceram e evoluíram, né? E não fizeram mal pra gente tudo isso que a gente passou. Só foi aprendizado mesmo, tá? Só foram grandes aprendizados que a gente levou pra vida e que a gente deixou como memória, né? Porque, igual eu falo, pra nós, todos nós, essa daqui, essa casa era uma memória afetiva que vai ficar até um certo tempo. Não sei se para sempre, né? Mas eu creio que vai ficar para sempre através desses vídeos aqui, dessa série que a gente está fazendo, para guardar isso como memória, né? Para deixar para um dia a gente contar pro futuro, para alguém vir lá e falar, ó, a casinha de bar antigamente era desse jeito, era dessa forma, e as histórias ali eram contadas desse tipo. Então poder voltar lá atrás para lembrar essas histórias ricas, para mim é uma riqueza enorme, tá? E é isso. Essas são as memórias da casa de bar.